Muito boa tarde. Antes do mais, eu gostava de agradecer o convite formulado pela AMPOC para poder estar a moderar esta mesa, dedicada ao tema da valorização da produção nacional de cereais e que desafios para o futuro, ainda por cima com especialistas tão reconhecidos como os que vamos ter aqui, portanto estou certo que vamos ter uma conversa bastante interessante e abordar temas tão relevantes para a fileira e para aquilo que são os desafios do futuro. Dar também os parabéns à Ampromis e àquilo que é a organização de mais este colóquio, em moldes diferentes, mas com a qualidade de sempre e a pertinência dos temas e a sua atualidade e pelo facto de trazer para a atualidade todas estas discussões é verdadeiramente importante, ainda por cima num local tão incrível como este, que era uma antiga biblioteca onde eu tenho memórias também boas enquanto estudante e, portanto, é com enorme prazer que aqui estou. Esta mesa redonda em particular, enquanto estudante, é uma inovação dentro do Colóquio Nacional do Milho, porque de facto revela a parceria que existe entre a Ampromis e a AMPOC e trazer também para dentro do Colóquio do Milho uma discussão sobre os cereais, o que demonstra bem aquilo que tem sido a aproximação entre as duas associações e aquilo que me parece que é absolutamente de assinalar, que é esta parceria em prol do setor, assente também naquilo que foi a Estratégia Nacional de Promoção dos Cereais e que espero em breve se possa concretizar também na criação de uma estrutura interprofissional que era uma das medidas que também estava apontada nessa estratégia. Todos sabemos a importância que os cereais têm para o território, todos sabemos a importância que os cereais têm para a manutenção de emprego, para prestadores de serviço, para aquilo que é toda uma economia rural, mas vale a pena ter também alguns números presentes e eu acho que isto é importante para a nossa reflexão, porque no continente, entre 2004 e 2020, houve uma diminuição da área de cereais em cerca de 60%, se excluirmos o milho, o sorgo e o arroz, ou seja, em 2004 havia qualquer coisa como 335 mil hectares e em 2020 foram apenas 134 mil hectares. Isto demonstra bem o impacto que tem havido e muitas destas áreas, eventualmente em algumas regiões, têm sido transformadas em pastagens permanentes ou em pastagens e muitas delas até um semi-abandono e, portanto, têm um impacto muito grande no território. É importante também relevar que importamos anualmente mais de 1,7 milhões de toneladas destes cereais, maioritariamente de trigo, cerca de 78%, quase 20% de cevada e depois de outros cereais, e temos uma balança comercial deficitária em cereais na ordem dos 700 milhões de euros, o que representa qualquer coisa como um quarto do déficit da nossa balança agroalimentar e, portanto, a relevância de discutir os cereais e aquilo que é a criação de valor é absolutamente crucial para a nossa economia e por isso a margem de progressão aqui e de diferenciação é gigante. E portanto, tendo aqui este painel de oradores e tendo connosco o José Maria Telo Rasquilha, que é vice-presidente da AMPOC e é administrador da Sersul, uma das organizações mais relevantes dentro da AMPOC, a primeira pergunta, José Maria, era mesmo: há futuro para os cereais em Portugal? Obrigado a todos, obrigado à Ampromis pela realização de mais este evento. A AMPOC, sem dúvida, está cá para continuar e para mostrar que há realmente margem para o futuro dos cereais em Portugal e no Alentejo. Acreditamos que com os nichos de mercado que nós temos vindo a desbravar e a conseguir, com os parceiros e colegas dentro da fileira que temos vindo a desenvolver. A marca Cereais do Alentejo, criada pela AMPOC em 2017, começou, embora já se faça trigos de qualidade no Alentejo há muitos anos, acabou no derivar desta marca Cereais do Alentejo, que iniciou-se em 2017, um trabalho conjunto da Ondina, do Dr. Carpinteiro Albino e de todos nós presentes em todas as organizações
e começámos com 500 toneladas e neste momento a Ampoc comercializa, o ano de 2021 podemos comercializar mais de 10 mil toneladas de cereais com a marca Cereais do Alentejo, que é realmente um crescimento exponencial enormíssimo, um potencial de crescimento que temos vindo a desenvolver e a fomentar. Neste momento temos o Grupo Sonai e o Auchan com o pão, temos a Central de Cervejas com a cevada, temos outros projetos em curso que nos vão certamente muito relevantes, que podem vir a aumentar bastante a produção dos cereais do Alentejo, e temos que apostar no fundo, como o Pedro Santos disse, exatamente, nós somos altamente dependentes da importação e por isso não podemos concorrer com os países do centro e norte da Europa, que têm produções e valores de produção e de custos completamente diferentes de nós. Por isso temos que apostar exatamente em mercados que a qualidade do cereal do Alentejo e a qualidade do produto português se insere e se destaca sem qualquer dúvida. Ok. E comparando também o setor dos cereais eventualmente com outros setores, ele é marcadamente um setor muito organizado, com organizações de produção que agregam a produção dos produtores e acaba por não haver uma relação direta dos produtores muito com outros elos da cadeia. Isso é um fator crítico nesta aposta? Não, a Ampoc neste momento tem essencialmente 5 organizações de produtores, todas do Alentejo, 3 do Baixo Alentejo e 2 do Alto Alentejo, que muito unidas e conjuntamente têm vindo a fazer este serviço de fornecimento a estas organizações que mencionei. É curioso porque mudámos um bocadinho a mentalidade. Nós temos que servir a indústria e a indústria servir o consumidor final durante 12 meses por ano. Por isso, temos a armazenagem suficiente através de estruturas próprias e de estruturas que herdámos da antiga Federação Nacional de Produtores de Trigo, depois se transformou na IPAC, que algumas organizações herdaram e concessionaram essas instalações. Por isso, através de instalações próprias e dessas instalações, as organizações de produtores do Alentejo têm armazenagem suficiente para poder fornecer durante 12 anos à indústria, que consequentemente fornece ao consumidor final e às organizações que falei. Por isso, é importante esta mentalidade de que temos que fornecer realmente ao longo do ano, temos que ter esses silos e essa armazenagem devidamente capacitada, com qualidade e com organização para podermos fornecer o ano todo e nessa base temos feito um trabalho que tem sido reconhecido e que a prova disso é o aumento exponencial de toneladas que temos vindo a aumentar todos os anos. Obrigado, Zé Maria. Eu dei a primeira palavra ao Zé Maria, incorrendo aqui num problema que vou ter certamente com a minha mãe, não ter dado a palavra primeiro às senhoras, mas vou seguir a cadeia de valor e vou chamar o João Monteiro, que está connosco online e a quem eu desde já cumprimento e agradeço a presença. O João é administrador da SERS e que de facto, no caso concreto da SERS e das outras empresas do grupo Better Foods, têm tido sempre um papel importante de relação com a produção, há muitos anos com a valorização daquilo que são as listas nacionais de variedades, com o acompanhamento da fileira naquilo que também é o Clube Português de Cereais de Qualidade e eu diria, e que também está integrado naquilo que é a cadeia de valor com a Sonai, que falaremos mais à frente, mas este trabalho para a indústria moageira, este trabalho de aproximação à produção é estratégico ou é uma forma de apenas corresponder a uma procura pontual ou é uma coisa verdadeiramente estratégica e a aposta de futuro no aumento da produção nacional de cereais é também um desígnio da indústria moageira nacional? Boa tarde, Pedro. Agradeço já o convite que foi endereçado pela POC e cumprimento já também os restantes membros do painel, as pessoas que estão em sala e as pessoas que nos estão a seguir por esta via digital. De facto, quer dizer, antes de mais gostaria também de dar os parabéns à Ampromis, na realização de um evento com este nível de qualidade, elevadíssimo,
e que já nos foi habituando ao longo destes anos. Eu gostaria só de fazer aqui uma pequena introdução. Portanto, eu estou aqui em representação do Margem 6. Para quem não nos conhece, fazemos parte do grupo Better Foods e integra também a Germe, Carneiro Campos e Granel. Somos um dos maiores players nacionais da moagem, onde transformamos anualmente em velocidade de cruzeiro cerca de 350 mil toneladas de trigo mole, das cerca de 390 mil toneladas do conjunto de matérias-primas, nas quais se incluem também o milho, o centeio e o arroz. Ano passado foi uma exceção a estes números, que têm vindo a ser, como referido, velocidade de cruzeiro devido a esta situação pandémica. Respondendo em concreto à sua questão, a relação com a produção tem dois fatores. Tem estratégico, enfim, é necessário, somos um grupo português, somos um grupo familiar português e gostamos de tudo que é produzido em Portugal e queremos colaborar necessariamente em todos estes projetos. Portanto, a nossa relação vem de longa data, quer dizer, a SES, onde eu me encontro, tem 106 anos, portanto eu diria que a relação com a produção vem desde essa data. Naturalmente que as relações dos dias de hoje são não só bem mais próximas, como um espírito de fileira e não a relação que existia no passado, não uma relação típica cliente-fornecedor. Nós temos alguns projetos comuns, como o Zé Maria já elencou. Eu acho que o mais emblemático é o projeto dos cereais do Alentejo, embora o nosso consumo de trigo passa, e já tem passado nos últimos 20 anos, pelo consumo regular de trigos de baixo teor de pesticidas. São trigos que nós temos vindo a abastecer-nos regularmente no Alentejo. Eles hoje deveriam-se chamar de baixo teor de contaminantes, em virtude do aumento da exigência criada pela legislação comunitária para a alimentação infantil, bem como pelos nossos próprios clientes. Portanto, estas experiências últimas que nos ligam umbilicalmente à produção nacional têm vindo a crescer nestes últimos tempos, fruto também da adoção destes novos projetos. Portanto, nós temos, de facto, o BTP e a indústria do baby food tem socorrido muito de nós. Portugal tem condições muito particulares para a produção desses cereais, sobretudo em modo sequeiro, pelo baixo teor de umidade, que nos permite também armazenar o trigo durante o período da campanha e muitas vezes para além da campanha subsequente, assim como são produtos que têm baixos riscos no que diz respeito a micotoxinas, metais pesados e pesticidas. Portanto, isto são riscos recorrentes, são riscos que vêm a aumentar e a própria exigência também poderá vir a ser crescente. E, de facto, quer dizer, acho que nós temos aqui em Portugal, nesse aspecto, temos aqui condições especialíssimas para a produção destes trigos. O único problema que temos aqui, digamos, somos limitados no aumento da produção desse tipo de cereais, porque esta natureza de cereais é muito limitativo, porque é um mercado que está muito maduro. O aumento só poderá vir por substituição de trigo, que hoje importamos aqui dos nossos vizinhos. E que, embora neste momento temos vindo a fazer essa mudança, o paradigma neste momento representará cerca de 25% do consumo. E acredita que tem uma margem de progressão até quando de substituição dessa importação? Eu diria que na sua totalidade. É uma questão de haver vontade. E quando eu digo vontade, tem que haver vontade entre as três partes. Portanto, a produção, nós temos aqui no meio, e a vontade do próprio cliente. Tem que haver aqui uma aceitação do próprio cliente para este triângulo. Uma situação que existe relativamente aos cereais do Alentejo. Enfim, não sei se gostaria que continuasse por aí ou se... Não, vamos passar então, já que pegou nos cereais do Alentejo e continuando aqui a fileira, falaremos agora com chamaria a Ondina Afonso aqui à conversa. A Ondina é diretora de qualidade e de investigação e desenvolvimento do Grupo Sonai e também presidente do Clube de Produtores Continente. E de facto houve esta aposta e falámos muito aqui, quer o Zé Maria, quer o João Monteiro já tiveram a oportunidade de referir este projeto dos cereais do Alentejo. A minha primeira pergunta era porquê
este interesse da SONAI na aposta nos cereais do Alentejo desde tão cedo. E hoje em dia olha-se para trás e vê-se que é uma aposta ganha, mas o que é que vos fez, numa primeira fase, apostar num projeto que estava a começar e estava a dar os primeiros passos? Eu diria que foi um encantamento. Foi um encantamento. Faz parte. Ter uma história é uma coisa importante. Tem uma história emocional forte, muito motivada pelo Dr. Carpinteiro Albino, sempre visionário, e que de facto nos mostrou o problema que ainda temos de dependência dos mercados externos e até que ponto nós, enquanto grupo de distribuição e o Clube Produtores, muito também na valorização da produção nacional, podíamos dar um passo em conjunto e fazer uma coisa totalmente diferente e reverter até aqui alguma dessa importação. E pronto, e dessa parte emocional passou-se para um teste. Em 2016, como já foi dito, fizemos uma experiência de 500 quilos, uma coisa não... Um teste é muito típico nosso, gostamos de experimentar de uma maneira contida e controlada. O facto foi que a qualidade da farinha e depois do próprio pão foi excepcional. Fizemos testes de qualidade comparativos com a farinha de importação e de facto não tem nada a ver. Mesmo a nível proteico, portanto aqui um conjunto de características físico-químicas muito diferentes e que mereceram realmente aqui uma aposta. Fizemos um teste só com o pão dos cereais do Alentejo e depois acabou por ser muito engraçado porque as pessoas nas lojas, os clientes perguntavam assim, mas eu comprei este pão, mas não tem cereais dentro. Porque as pessoas imaginavam que iam encontrar grãos. E, portanto, percebemos que era preciso também, se calhar, ir mais além e não focar só nos cereais do Alentejo, o pão dos cereais do Alentejo, mas a farinha dos cereais do Alentejo. Continuaram este namoro, estas conversações e de facto, um modelo muito, muito inovador. Eu diria que a grande inovação foi no modelo de negócio. Foram sempre conversas muito abertas, folha Excel completamente aberta. Toda a gente dizia os seus interesses, os seus objetivos financeiros, económicos, de rentabilidade. E nessa sintonia, que levaram algumas reuniões, que é o normal, chegamos aqui a um contrato em 2017, 2018 e anualmente temos vindo a repetir esse contrato. Neste momento vamos já com uma compra anual de cerca de 4.000 toneladas de trigo e mais 50.000 de triticale, que também tem sido um pão muito interessante. As pessoas, os clientes vão aderindo porque é de facto uma massa que fica incrível, parece um pão integral. Dentro da farinha dos cereais do Alentejo, conseguimos agora cobrir tudo o que é produção nas padarias das lojas Continente, que são as que têm produção interna. Só temos farinha do Alentejo, não temos mais... O pão é todo com farinha do Alentejo? Todo o pão, de todos os feitios, desde que leve trigo, e todos os nomes são todos com a nossa farinha dos cereais do Alentejo. E, portanto, a qualidade, de facto, foi elevada e o resultado está que as pessoas, digamos que em termos de vendas, temos sentido aqui um crescendo. E achas que esta questão está sobretudo ligada a essa diferenciação qualitativa ou a questão emocional da origem também tem esse valor? Eu diria que ambas, não é? Há aqui, de facto, as pessoas compram e como é uma farinha de alta qualidade, conseguimos também ter aquilo que se fala hoje em dia muito do clean label, ou seja, não temos quase ou nenhum melhoradores, não existe aqui outros ingredientes para além da farinha, da água e do sal e do fermento, naturalmente. O que dá também uma qualidade e um prazo de vida ao produto muito diferente do que um produto mais industrializado, digamos assim. E tu que estás com a questão da investigação e desenvolvimento, que futuro é que achas que pode ser o passo a seguir relativamente a este projeto? Bom, nós temos feito aqui alguns testes com o triticale, não é? E tentar aqui crescer. A aposta tem sido também muito, mas eu diria que é muito a nível da produção e das massas,
portanto, os padeiros aqui a trabalhar muito as variedades, todos os anos vão sendo alteradas, mas eu diria que o foco é muito a nível da produção em si das massas frescas e também da farinha, obviamente. Ok, obrigado. Agora chegamos à Rita. A Rita, que no fundo é manager, brand manager na Central de Cervejas, desenvolveu recentemente um projeto ligado a uma tipologia de cerveja que se baseia em cevada de cereais do Alentejo. Conte-nos um bocadinho esta aventura e o porquê da Central de Cervejas ter entrado neste projeto. Sim, olá Pedro, obrigada pelo convite. É verdade, ou seja, este ano, o ano passado, lançámos uma nova variedade, portanto lançámos dentro da marca Boémia Pilsner Cevada do Alentejo e associámos-nos assim à marca Cereais do Alentejo. E porquê? Dando-vos aqui, contando um bocadinho deste projeto, na perspectiva de marca, que é a minha área, a área de marketing onde trabalho, e mostrando também a importância que tem para a valorização da categoria, a utilização de ingredientes portugueses, no caso do cereal português. Para nós tudo parte aqui do consumidor, não é? O ponto de partida acaba por ser sempre o consumidor. O objetivo, enquanto marca, é encontrarmos formas de nos diferenciarmos e de conseguirmos ouvir os consumidores e percebermos com o que é que ele se identifica e o que é que ele precisa. No caso do mercado de cervejas, estamos a falar de um mercado muito competitivo. Estamos a falar de um mercado liderado por duas grandes marcas e quando falamos da marca Boémia, que é do projeto que hoje vos falo e a marca que sou responsável dentro da Central de Cervejas, estamos a falar de uma marca pequenina dentro de dois gigantes, não é? Portanto, era importantíssimo encontrarmos aqui algum fator de diferenciação. Por outro lado, existe também aqui um pilar muito importante para nós que tem a ver com a categoria de cervejas. A marca Boémia também surge numa ótica de desenvolver a categoria de cervejas. E porquê? Porque aqui há uma oportunidade enorme. Nós em Portugal temos estas duas grandes marcas que, no fundo, disponibilizam um estilo de cerveja, o estilo Pilsner. Existem mais de 140 e basta quando muitas vezes viajamos e visitamos outros países, nomeadamente na Europa, ali França, Alemanha, Holanda, Bélgica, normalmente ficamos surpreendidos com a quantidade de cervejas que existe disponível. E aqui em Portugal ainda estamos a fazer esse caminho. Portanto, somos um país muito ligado à área do vinho, somos um país, pelo nosso território, que sempre produziu muito vinho e achamos que existe uma oportunidade enorme em desenvolver também a categoria de cerveja. E a maneira que o fazemos e a forma como acreditamos que vamos conseguir trazer valor à categoria é precisamente falar sobre como é que a cerveja é feita. É uma grande dúvida para muita gente, não percebem como é que chegamos ao líquido, o que é uma cerveja no fundo. E cerveja é muito simples, é uma bebida fermentada a partir do cereal, da mesma forma que o vinho é uma bebida fermentada a partir da uva, da fruta. Daí o cereal ter uma importância enorme dentro da nossa categoria. Assim, qual é que é a nossa estratégia? Desenhando aqui uma estratégia de desenvolvimento de categoria, de forma a trazer valor, achamos muito importante explicar este espaço e explicar os ingredientes que compõem uma cerveja. E leva-nos à cevada. Esse foi, no fundo, aqui o benefício de que nos traz alguma diferenciação dentro da cerveja Boémia para conseguirmos diferenciar-nos e trazer valor. Criou-se assim o projeto, então, de cereais do Alentejo. Nós já temos uma relação longa com os fornecedores de cereal em Portugal. A indústria e os produtores estão unidos há algum tempo já. Não é novo. A novidade aqui é a comunicação dessa parceria e a associação à marca Cereais do Alentejo. Trouxemos para a nossa variedade, para a nossa Boémia Pilsner. A cerveja já existia e é engraçado que, ao contrário do que a Undina comentava, não há qualquer diferença em termos de produto, porque a cevada ser portuguesa ou ser vinda de outro país, ambas têm uma qualidade excelente. Em Portugal temos, e queremos também assinalar isso, mas em termos de percepção do produto final, a cerveja tem o mesmo sabor, mas houve sem dúvida aqui uma mudança de percepção no consumidor, em que achava, quando viu que era uma cerveja produzida com cevada do Alentejo, gosta mais. E isto é super interessante porque é uma história muito emocional, não é? Porque basta ver o packaging com cevada do Alentejo e a história vem toda. Imaginamos as planícies alentejanas, imaginamos a agricultura, a produção, e isso é muito positivo. Rita, agora deixou-me desiludido, porque eu sou desses que acho que é melhor. E, portanto, Sim, estar a dizer que é igual a... É precisamente esse o objetivo. E no limite, sente que os consumidores estão abertos, então, com essa relação emocional, a poder comprar mais, a ter
percepção diferente desta marca? Sim, sim. Este projeto, na verdade, iniciou-se em 2019. Na altura não sabíamos que íamos estar a atravessar esta pandemia, mas já na altura tínhamos tendências muito fortes de consumidor, com uma grande apreço no fundo, por conhecerem o que consomem, não é? Perceberem que ingredientes fazem parte e apreciam saber que os ingredientes têm qualidade. E também uma grande preocupação em consumir localmente, portanto, produtos que sejam produzidos localmente. Entretanto, com a pandemia, sentimos que essa tendência ainda se acentuou mais, portanto, existe uma procura, de facto, com também uma aproximação de uma crise. Normalmente o consumidor aproxima-se mais das suas credenciais locais, das suas credenciais portuguesas, e existe essa vontade e a intenção de compra por produtos portugueses aumenta. E nós sentimos muito isso no fundo, um projeto simples. Nós já produzimos a cerveja com cevada do Alentejo, foi uma questão de implementarmos em fábrica um rastreio para garantir que, de facto, toda a cevada utilizada na cerveja Bohemia Pilsner é do Alentejo. E com isso cria-se uma história, cria-se valor e cria-se conversa à volta da categoria, que de facto é o que nós queremos fazer. E para nós o ingrediente é muito importante nisso. Sim, muito interessante. Zé Maria, de volta à produção e ao L da produção, aquilo que tem sido o trabalho da Ampoc e esta aposta nos cereais do Alentejo, acho que é uma aposta ganha depois do que ouvimos aqui. Isto parte muito desta relação que há entre os vários elos da cadeia. No teu ver, que tipo de estímulo é que pode existir para que, de facto, os produtores possam responder, planear e olhar para a frente com um otimismo redobrado para apostar mais em aumentar a produção e poder entrar aqui noutros mercados? Sim, sem dúvida. Isto é um trabalho conjunto que começa com um trabalho de fileira, um trabalho de várias equipes, de várias organizações. Isto começa com a investigação, isto há um trabalho aqui do INIAV e de outras empresas também, de particulares, que têm desenvolvido produtos e que têm trazido variedades para cá adaptáveis às nossas terras, ao Alentejo e não só ao Alentejo. E por isso, depois as organizações têm um trabalho muito grande de tentar fomentar e de fazer um workshop com os seus associados, de desmostrar as vantagens do que é fazer este tipo de produtos, das diversas gamas, de trigos a trigos duros, a cevadas. Neste momento estamos com possibilidades já se fala em centeio, já se fala em tritical. O tritical já é uma aposta que está em marcha. Neste momento estamos já a desenvolver um produto centeio que o Alentejo abandonou há anos e que estamos a retomar. Estamos a falar milho também para misturar na panificação, o milho para a alimentação de pão e para misturar com pão. Temos o trigo espelta, que também já é uma aposta ganha neste momento. Há trigo espelta e há pão de trigo espelta com um desenvolvimento bastante importante. E temos também toda a gama de bios. O Alentejo entrou nos produtos biológicos, que vai ser uma aposta que temos nestes anos primeiros. Estamos ainda num processo de iniciação. Este ano já há umas centenas de toneladas a serem comercializadas e certamente vai haver cerveja bio, pão bio e não podemos deixar os bios de fora deste mercado. Por isso, os agricultores têm que pensar em tudo o que seja uma mais-valia para aportar para dentro de casa, porque realmente, como falei anteriormente, nós no produto convencional, no produto que é importado de Inglaterra, de França, da Alemanha, da Ucrânia, do Brasil, dos Estados Unidos, de todos os países exportadores da Argentina, nós não podemos ser concorrentes por todos os motivos que todos sabemos. Por isso temos que apostar realmente em produtos onde a mais-valia interna seja reconhecida. A Ampoc vai apresentar, se calhar ainda este ano, algumas surpresas. Vamos entrar no mercado com inovação. Estamos a desenvolver com este conjunto de parceiros deste renome nacional. É óbvio que há outras empresas que automaticamente veem o nosso trabalho e querem também o nosso produto, o nosso Alentejo, e por isso acreditamos que, ao ver isto, automaticamente o agricultor faz as suas contas e vê o interesse que há em otimizar a sua área, em aumentar um bocadinho a sua área,
Quer dizer, temos que, independentemente das medidas políticas que a gente espera que venham para fomentar todo o trabalho e toda a política de cereais para ganosos e não para ganosos no nosso país, temos que arranjar estes nichos de mercado para otimizar os preços e para dar alguma mais-valia. E enquanto agricultor reconhece essa mais-valia? Os agricultores reconhecem a gente, não só nos trigos de alta qualidade, como nos trigos duros, como em todos os produtos aqui que se falaram, há realmente um valor final que é, em última instância, repassado ao agricultor e que só assim é que o faz produzir esse produto e ter esperança de que a sua rentabilidade, quer dizer, ninguém pode trabalhar para perder ou com margens negativas. Por isso, os mercados internacionais nem sempre estão favoráveis como estão este ano, por uma série de circunstâncias, e por isso, quando nós apresentamos estas inovações, temos sempre esperança que vamos dividindo pelos vários subprodutos que temos para o agricultor escolher e até em função do clima e a época de sementeira, que às vezes nos traz surpresas, como este ano, pode haver outonos chuvosos, inícios de inverno também chuvosos e depois o que resta para fazer são algumas gamas dentro dos cereais para ganosos e dentro dessas perspectivas acreditamos que temos vindo, e o crescimento é a prova disso, temos vindo a ter o sucesso que apresentamos. Okay. João, voltava assim um bocadinho Há sempre uma certa tendência, há bocadinho o João estava a apontar um conjunto de vantagens da produção nacional face à importação, mas essa diferenciação do ponto de vista tecnológico existe mesmo e há aqui questões que podem ser aproveitadas para quem está à frente da produção? João, não o estamos a ouvir. Peço desculpa. Já está. Já, obrigado. Eu diria que sim. Eu gostaria só de fazer aqui um enquadramento, se me é permitido. Força. Relativamente aqui ao projeto dos cereais do Alentejo. Portanto, eu acho que é necessário fazer um enquadramento do projeto que antecedeu e que possibilitou a criação dos cereais do Alentejo. Foi um projeto triangular, promovido pelo ANPOC, naturalmente, é um projeto da lista de variedades recomendadas. Foi um projeto de fileira iniciado pelo ANPOC, penso que há meio de anos atrás, e que englobou também não só as organizações de produtores, como necessariamente os comercializadores e produtores de sementes. Acho que isto foi fundamental e marcou aqui uma viragem muito significativa naquilo que era a produção nacional, porque, de facto, na altura quando a produção veio ter connosco, onde é que nós vamos conseguir obter valor naquilo que produzimos? E nós demos um caminho que, no fundo, nós temos dois grandes cereais. Temos o cereal corrente, que importamos maioritariamente de França, e temos o cereal melhorador, que é cereal que importamos, ou da Alemanha, ou então do outro lado do Atlântico. Portanto, e a ANPOC, muito bem, juntamente também com a parte inicial da inovação, criou de facto aqui uma lista que foi sendo trabalhada ao longo do tempo e que resultou naquilo que hoje em dia é uma lista não estando fechada, porque é uma lista dinâmica, mas resultou neste momento numa lista de variedades de qualidade superior. E é essa lista de variedades de qualidade superior que neste momento, da qual nós fazemos as farinhas, neste caso é a German, dentro do grupo que o faz, para a Sonheim do Continente. Portanto, acho que é importante salvar aqui o trabalho, enfim, da ANPOC, até estamos aqui num painel da ANPOC dentro da ANPOMIS, mas eu acho que é importante salvar este trabalho, que foi um trabalho muito longo e, enfim, no qual nós só intervimos na parte final, no sentido de validar se as amostras estão ou não potentes para a finalidade que se pretende. Portanto, isto acho que foi a base que gerou. Portanto, nós, atingindo essas variedades, essa qualidade, enfim, e como a Ondina disse bem, muito por paixão, aceitou enfim, mudar este paradigma do cereal importado para o cereal nacional, também muito por pressão do Dr. Fernando Capital Albini, bem, mas de facto acho que é um projeto muito bem conseguido nesse aspecto. Conseguimos ter aqui um produto que de facto é diferenciado.
e é aquele, diria eu, que tem mais pernas para andar. Isto porque nós importamos regularmente bem mais do que aquilo que produzimos nesse cereal especificamente, e de facto acho que aqui, não diria virar a produção toda para este tipo de cereal, porque isto é um cereal que nós consumimos todos os anos, e a indústria mojeira consome, eu diria, 180 a 200 mil toneladas por ano, integralmente de importação. Portanto, eu acho que era um dos caminhos que podia e devia começar a ser feito. Porque é um cereal que tem já por ele o valor acrescentado, é um cereal que nós não temos que criar projetos para conseguir fazer com que ele tenha valor, porque já estamos a pagar mais por ele em mercados externos. Portanto, acho que esse é um ponto que eu gostaria de realçar, portanto, acho que era importante continuar a caminharmos nesse sentido. Depois, em termos dos projetos internos, é preciso, de facto, haver aqui interesse de todas as partes. Que, de facto, este projeto Cereais do Alentejo foi inicialmente muito apadrinhado por Pondina. Aliás, eu acho que é fundamental existir uma interlocução entre todas as partes, porque acredito que não seja fácil vender internamente um projeto em que a matéria-prima passa a custar mais dinheiro do que a matéria-prima que habitualmente consumiriam. Portanto, e isto muitas vezes sem conseguir fazer repercutir os custos nos produtos finais. Portanto, eu acho que, claramente, respondendo à sua questão, acho que vai continuar a existir a possibilidade de fazer mais cereal nacional. Nós cá estamos sempre naturalmente para o comprar. Temos um problema que o grosso da produção, não só nossa, como das outras maiores moagens, está no norte, portanto estamos um bocadinho distanciados. Isso faz com que, enfim, tenhamos aqui problemas de logística, que por via da importação, enfim, diria que não existem, mas eu acho que devemos continuar este caminho. Acho que o caminho está bem traçado, digamos, esta nova ANPOC, como gostaria de chamar, está a fazer um trabalho de facto extraordinário, quer dizer, de facto há aqui uma vida nova, e eu acho que é importante continuar este caminho, claramente. João, e recentemente e pessoalmente acompanhei aqui um trabalho juntamente com a própria ANPOC e com a Ampromis, tentar valorizar um bocadinho mais a produção nacional, e uma das coisas que vimos em algum benchmark internacional foi uma aposta em alguns países, e em Espanha temos um bom exemplo disso, algumas campanhas de promoção do consumo de pão, onde tradicionalmente não, mais recentemente ligado a algumas dietas, às vezes a algum mito que o pão não é um alimento muito saudável e que engorda e que se afasta de alguma nova noção, de alguma dieta alimentar. Acha que em Portugal uma campanha deste género fazia falta? Isto é uma coisa que sentem que é uma preocupação? Ainda é cedo demais? Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Eu neste momento, enfim, aqui é a minha opinião pessoal, eu acho que é importantíssimo nesta altura fazermos uma promoção de facto de consumo. Nós temos tido nesta situação que vivemos ultimamente um decréscimo muito significativo do consumo de pão. As 300 mil toneladas de farinha que nós produzimos ano, uma grande maioria, uma larguíssima maioria, vai para o consumo de pão, de fazer pão. Portanto, eu acho que mais do que nunca, e nesta situação pós-pandémica, acho que é fundamental conseguirmos, termos meios para conseguir promover o consumo de pão e desmistificar um pouco aquilo que são os malefícios do seu consumo. Portanto, o pão acho que é um belíssimo alimento, dentro de uma dieta alimentar saudável, portanto, acho que a minha resposta, enfim, agora, muito pessoal, acho que sim. Portanto, neste momento, a grande distribuição estará eventualmente, em termos de saídas de pão, a passar uma situação menos conturbada do que aquilo que são os nossos grandes clientes. O grande cliente em volume, que é a padaria tradicional, que por força destes constrangimentos da pandemia tem-nos levado a poder única e exclusivamente vender pão.
Portanto, normalmente estas unidades pequenas têm muita dificuldade em sobreviver vendendo só pão, portanto precisam do apoio da cafetaria, do apoio de outros produtos que possam vender cumulativamente ao pão. Portanto, eu confesso que tenho algum receio de quanto tempo é que isto vai durar e qual será o resultado final do fim desta pandemia relativamente, nomeadamente, enfim, à saúde, digamos, de uma grande parte dos nossos clientes. E tenho com isso algum receio que as pessoas por essa via, por via de terem menor acesso ao pão, possam também, de alguma forma, deixar de o consumir. Portanto, eu gostaria que sim, acho que estamos na altura ideal para tentar fazer com que se promova o pão e os benefícios do pão. Muito obrigado, João. Se calhar, na continuação disto, Ondina, também perguntava-te exatamente a mesma coisa. Se sentes que há esta tendência de alguma redução do consumo de pão e o que é esta sensibilidade por parte da distribuição? Bom, o mito do malefício do pão não é de agora, não é? Já tem algum tempo e está muito relacionado com o glúten. E, de facto, há pessoas que são alérgicas, mas há outras que, por moda ou por opção, não é? Acabam por fugir a tudo que tenha glúten. E isso realmente impacta no consumo do pão. Da minha percepção, já notei mais tendência de se adensar este consumo do anti-glúten do que agora. Não me parece-me um bocadinho que harmonizou, digamos assim, este consumo. Agora, nós temos uma estratégia, e se calhar não sei se vamos falar já ou mais daqui a pouco, da estratégia europeia do Farm to Fork. Sim. Era a minha pergunta a seguir, mas força. Ok, e essa estratégia é uma estratégia, eu acho que nós todos temos de ter consciência que é uma estratégia para a alimentação e para a saúde. E não é à toa que está a ser liderada pela Direção-Geral de Saúde da Comissão Europeia, não é a agricultura. Mas impacta diretamente na nossa atividade agropecuária, agroalimentar. Porquê? Porque vem muito pedir compromissos a toda a fileira, começando pela agricultura, para redução de pesticidas, para a apresentação de produtos mais sustentáveis, de uma dimensão que ainda se está a definir, eu julgo que ainda nem se sabe muito bem onde é que chega este sustentável, mas realmente tem aqui alguns pilares de saúde, de ambiente e uma parte social também forte. E por isso o pão vai entroncar, digamos assim, nesta estratégia, e acho que faz sentido, muito por via também não só de uma produção mais sustentável, que eu acho que isso nós, enquanto Portugal, Alentejo, já o fazem, já têm todos esses critérios, digamos, e alguns, diria, grande parte destas organizações que trabalham connosco já estão muito a olhar para uma certificação até já implementada do Global Gap, portanto, onde critérios da biodiversidade, de toda esta panóplia de responsabilidade social, de ambiental, está muito presente, mas caminhando um pouco na fileira, realmente vamos ter que conseguir comunicar mais os benefícios do consumo do pão dentro daquilo que é uma roda da alimentação e que faz parte do consumo. Notamos também que a camada mais jovem é a que come menos pão, portanto, os jovens, muito influenciados por outras campanhas e, naturalmente, também em coisas menos, alimentos mais inovadores. Estamos a falar dos cereais, mas os cereais de pequeno almoço, é muito por aí, mas realmente o pão pode ter aqui um aspecto central neste projeto Fileira e olhando para as tendências europeias, a estratégia do Farm to Fork. E também incluir aqui esta vertente também de saúde e mais ainda, e eu acho que isso há uma parte aqui sim, de facto, emocional, que pode agarrar o cliente a olhar mais para o pão como uma solução, porque há um segmento agora que se fala muito, que são os clientes que fazem as suas opções de escolha muito por via de não impactar no ambiente, portanto, as suas escolhas serem positivas
para um mundo melhor, vamos colocar assim as coisas, e realmente todas as práticas que já estão, que já existem, mas que o cliente precisa de saber, que já se olha para uma biodiversidade, que já se olha para corredores ecológicos, como já há aqui projetos dentro da ANPOC, eu acho que isso faz sentido ligar e responder a esta estratégia do Farm to Fork. Aqui uma à parte, eu não sei se esta regulação toda irá necessariamente trazer mais custos para a produção, que naturalmente terão que se refletir num aumento de custos para os consumidores. E eu não sei se os consumidores estarão preparados Mas para... isso serão todos, não é? Sim, Aí acho que o impacto vai ser geral. Portanto, e aí o Clube Produtores posiciona-se muito neste aspecto de acelerar e nestas parcerias que temos com os nossos produtores membros, acelerar já um pouco aquilo que vem, que não podemos meter a cabeça na areia, porque vêm medidas, vem legislação, vamos ter que cumprir mais cedo ou mais tarde. Se não for em 2050, se conseguirmos antes, melhor. E nós estamos a fazer já este movimento, a olhar para a redução de pesticidas e, portanto, aqui um conjunto de boas práticas e certificá-las também através da nossa checklist, digamos, nosso caderno de encargos de produtores, para ajudar a posicionar estes produtores e, obviamente, posicionar os produtos que temos nas nossas prateleiras de uma maneira também mais sustentável e captando também aqui o interesse destes clientes mais atentos, não é? Obrigado. Rita, presumo que no caso da cerveja não haja o problema dos jovens estarem a consumir menos, como dizia, no caso do pão, não é? Presumo que o consumo mais jovem também seja forte. Mas o que eu queria falar consigo era, e já que tem uma experiência tão marcada em termos de marcas, e isto é aquilo que faz profissionalmente, gostava da sua análise há bocadinho já começou a tocar nesse ponto, a sua análise que faz enquanto especialista na área do branding, do que tem sido feito à volta desta marca dos cereais do Alentejo e complementarmente perceber se este cariz de sustentabilidade que a Ondina apontava e que é real da prática dos agricultores no campo é fundamental também em termos da comunicação e da própria associação a esta marca. Sim, claro. Primeiro só fazer a nota que de facto nós também sentimos um decréscimo de consumo dos jovens. E lembro-me que não há de ser por acaso que antigamente se dizia que cerveja era pão líquido, de facto há aqui, porque esta tendência de glúten e preocupação, mas pronto, mas sim, passando para o tema, relativamente à marca Cereais do Alentejo, nós associámos agora recentemente, portanto agora damos voz a isto, o nosso próximo passo também seria conseguir alargar e comunicar esta marca em mais produtos nossos, portanto em mais variedades, em mais bebidas. E tem, na verdade, por exemplo, algo que nós procuramos é de facto utilizar esta marca Cereais do Alentejo para passar experiências ao consumidor com associação com outros produtos que também que partilhamos esta marca, como massas, por exemplo, com a Nacional, já o fizemos no verão passado e foi uma descoberta através desta chancela de cereais do Alentejo. Por isso, para nós será algo a desenvolver, sem dúvida alguma. Queremos muito enaltecer a nossa origem e os cereais do Alentejo, sem dúvida alguma, que nos alavancam nesta comunicação. E a parte no que toca à sustentabilidade também nos faz todo o sentido. A própria produção da cerveja é uma produção que funciona muito em economia circular há milénios, há muitos anos. E atualmente nós já fazemos muito isso e acho que chegou mesmo a altura de dar voz às coisas que fazemos. Por exemplo, os subprodutos da nossa produção, que chamamos de DRESH, é encaminhado para a alimentação, para a ração animal. Portanto, existe aqui uma cadeia também muito interessante de economia circular dentro da produção de cerveja e que, sem dúvida, que está na altura de... Já o fazemos há tantos anos, mas que faz sentido agora comunicar e utilizar isso para fortalecer as nossas marcas, porque o consumidor, como a Ondina dizia, concordo plenamente, está cada vez mais atento, que é, eu ao consumir este produto, como é que eu posso, de alguma forma, estar a ajudar o meio ambiente à minha volta. No caso da nossa cerveja de cevada do Alentejo, sem dúvida que há de ser uma mensagem forte também, que de alguma forma o consumidor sente que está a ajudar ou a promover a produção em Portugal. Claro que ainda não estamos a falar do consumo de uma cerveja, mas vamos semeando este tema aos poucos.
E este, sim, é um próximo passo para nós, portanto, enaltecer esses temas e comunicá-los porque são muito relevantes e ajudam-nos a trazer valor para a construção das nossas marcas. Obrigado, Rita. Já que, aproveitando que há uma audiência na sala, por muito ainda pequena que seja, gostaria de ter aqui algumas perguntas por parte da plateia para enriquecer a nossa discussão. Jorge. Obrigado, Pedro. Desculpem eu estar a olhar para a Câmara, mas temos mais assistentes do lado de lá da Câmara do que propriamente do lado de cá. Primeiro que tudo, cumprimentar os membros do painel. Um abraço remoto ao João Miguel Monteiro, que está no Porto. E a questão tem a ver fundamentalmente com uma iniciativa conjunta da AMPOC e da AMPROMIS na promoção dos cereais. Falou-se há bocado em promoção. Uma das iniciativas que nós reputamos como importantes é a questão da constituição de uma interprofissional como plataforma, fundamentalmente como plataforma de diálogo e de promoção dos cereais nacionais. E a pergunta vai concretamente para os nossos 3 interlocutores. A Maria, a pergunta não é para ti, porque eu sei qual é a tua posição, é fundamentalmente mais para a indústria e para a grande distribuição. Sei que a APED foi, penso que, se a memória não me falha, a primeira entidade a subscrever no interesse em participar no interprofissional. Eu gostava muito de ouvir a perspectiva, quer da indústria da moagem, quer da indústria das cervejas, relativamente à importância de uma plataforma tão importante, passo pelo linguagem para nós, como é uma interprofissional. Obrigado, Jorge. Não sei quem é que quer começar. João, que está remotamente, se calhar seria o primeiro a responder a este desafio lançado pelo Jorge. Muito bem. Enfim, o desafio já foi lançado há tempos atrás, portanto, a nossa associação, da qual eu também faço parte da direção. Enfim, não foi, por motivos vários, suficientemente ainda analisado, mas quer dizer, eu acho que a nossa resposta não foi um não, a nossa resposta foi um nim até ver. Portanto, eu acho que faz todo sentido. No meu entender faz todo sentido, falta perceber como é que lá chegaremos. Portanto, eu acho que faz todo sentido mais uma questão de lobby, claramente, acho que enfim, há que promover tudo isto. Enfim, nós temos feito, todos nós, muito trabalho, enfim, conjunto, que diria eu quase que levaria a termos uma interprofissional informal. Em todo caso, eu penso que é necessário criá-la, é necessário construí-la, e nós, enquanto APIM, diria eu, estaremos aqui, enfim, para cumprir o nosso papel, claramente. É só uma questão agora de definir pormenores, diria eu. João, complementando a pergunta e indo ao encontro daquilo que há bocadinho lhe perguntei da campanha do pão, a campanha do pão, por exemplo, em Espanha, é liderada exatamente por esta interprofissional, e a interprofissional tem esta natureza também de promover toda a fileira e aquilo que é a relação com o consumidor, não é? Exatamente. E nós sabemos disso. Aqui que colocou-se mais uma questão, enfim, de digerir internamente dentro da nossa associação o que teremos a contrapor àquilo que nos foi proposto. Portanto, acho que é mais uma questão de tempo. Ondina, passava a pergunta um bocadinho para ti. Especificamente sobre o formato que estão a propor, não posso comentar, não sei, mas o que eu acho é que é sempre importante haver... Já estamos tão habituados com a máscara que já estava a falar connosco. Que é sempre importante, do lado da distribuição, ter também parceiros que estejam bem organizados. E isso, seja o formato ou o quadro que quiserem colocar, é sempre bem-vindo, não é? Porque há uma relação mais equilibrada, há diálogos ainda mais profissionais, há aqui um conjunto de vantagens que eu acho que se cria quando se tem este tipo de organizações para negociar e, portanto, para trabalhar. Portanto, eu resumia aqui a minha intervenção a dizer que eu acho que faz todo sentido as organizações organizarem-se e estarem, de facto, ao nível de grandes
conversas, não é? E ganharem força e músculo, que é importante. Eu sou um fã das interprofissionais, portanto. É isso mesmo. Rita, quer acrescentar alguma coisa? Sim, bom, não vou conseguir acrescentar muito mais coisas porque não conheço a abordagem que foi feita à Central de Cervejas ou ao projeto, porque acaba por não ser a minha área, mas partilho do comentário da Ondina, mas de facto não, peço desculpa, mas não conheço a abordagem que foi feita, por isso não sei. Está bem, obrigado. Eu pedi ao Dr. Bernardo Albino que fizesse uma pergunta também. Tá. Boa tarde a todos, boa tarde aqui à sala, boa tarde à assistência remota. A minha questão tem que ver com uma dúvida que nós, produção, como estamos mais afastados do consumidor final, temos mais dificuldade em perceber, e era importante essa percepção do lado de quem está no painel, nos dar a sensibilidade de se conseguem concretizar, eventualmente com exemplos concretos, em que é que as novas tendências que hoje em dia temos e que se vêem, e do comprar local, do comprar próximo, do sustentável, se vêem isso hoje em dia como uma franja que pode vir a ganhar mais peso em termos dos diferentes produtos de uma forma de alguma forma mais generalizada, ou se vai continuar a ser uma coisa ainda muito nicho. Nós hoje ainda temos, essencialmente, nomeadamente nos supermercados, o nicho do bio, do sustentável, uma quadriculazinha. Veem que isto cada vez mais vai se tornar uma franja significativa. Nós ainda temos dificuldades, às vezes fazemos um cereal mais especial e sentimos que ele demora uma carrada de tempo a sair do armazém. Quer dizer, é muito bonito, mas depois ainda tem pouco track, não é? Tem pouca tração. Como é que vêem isto agora num futuro a 5 anos? Por exemplo, se pensarmos na cota de mercado hoje e daqui a 5 anos de este tipo de produtos, o que é que vêem em algumas das referências que acompanham? Obrigado. Obrigado, Bernardo. Eu começava, se calhar, pela Ondina, que tem até uma experiência internacional, que atualmente julgo que és presidente da Comissão Alimentar do Eurocommerce, não é? E é onde estas questões também naturalmente se colocam, sim, não é? É verdade. Eu acho que há aqui 2 ou 3, dentro de um sistema, vamos imaginar quase como se fosse um sistema matemático e algumas variáveis. E uma das variáveis que entrou foi o Covid. E veio exacerbar, digamos assim, esta importância do local. Por muitas razões, uma delas, de facto, a soberania alimentar, o circuito curto de abastecimento e conseguimos ter muito próximo a fonte, o alimento e conseguir abastecer, portanto, com um fecho de fronteiras que assistimos, aquele pânico de vamos ficar sem comida, não é? E aquela corrida toda que houve o ano passado, nem vale a pena comentar. E, portanto, este sistema com o Covid e, portanto, esta sensibilidade exacerbada pelo local, por outro lado, a parte emocional e, por outro lado, também a facilidade, e aqui muito no sentido da qualidade e segurança alimentar, de uma rastreabilidade muito mais acessível e mais próxima. Porque a questão da origem, de facto, tem uma parte romântica, não é? A valorização e uma parte emocional de valorizar aquilo que é nosso, o território, o nacional, o regional, o local, mas tem, eu digo de uma forma mais técnica, o espaço de se poder controlar aquilo que nós compramos e comemos. E hoje em dia, quando nós falamos um mundo de fraudes alimentares, não no nosso país, felizmente, mas noutros países de fraudes, de crimes até alimentar, o consumidor, percebendo que sabe e tem à sua disposição, através de uma aplicação, através do telemóvel ou o que for, a capacidade de visualizar até ao local onde foi criado o animal ou foi produzida a planta ou crescido uma fruta, ser muito mais fácil e sentir confiança de como é que foi produzido, que a garantia de segurança alimentar, portanto, que há um circuito curto e não houve um manuseamento por muitas
partes diferentes da cadeia. Portanto, há aqui um conjunto de questões que sempre existiram, não é novo, mas o Covid deu aqui um bocadinho de gás. E, portanto, eu acho que, e respondendo ao Dr. Albino, o que é que aqui nós podemos dizer? Se, de facto, neste momento, nós temos que olhar para a nossa sociedade e nisso a SONAI tem muito este princípio de uma oferta democrática de produtos, porque nós não temos um tipo de cliente, temos vários segmentos diferentes de clientes. Pessoas, e nós temos isso muito bem mapeado, temos famílias com muitos filhos, que, portanto, têm que fazer contas ao final do mês, temos aqueles casais mais jovens que até gostam de ter momentos mais de gourmet e, portanto, de indulgência e gastar um pouco mais. Portanto, há aqui vários segmentos dentro da sociedade e dos nossos clientes e que temos que responder a esses todos. Claro que a massa, digamos assim, ainda olha muito para o preço, mas esta franja que foi aqui falada vai crescer e eu acho que estamos a falar da franja que procura o sustentável, vai crescer, começa a crescer, assim como a questão dos biológicos. Sentimos muito este ano um aumento de procura nos biológicos, também muito com este espírito da pandemia aqui cruzado, não é? E as pessoas um pouco... Ligação com a saúde. A ligação com a saúde, tivemos um aumento incrível de consumo de citrinos, de legumes para sopas, portanto, coisas que as pessoas estão a agarrar-se, não é? Exatamente pela saúde. Mas esta franja que eu estava a dizer, da sustentabilidade, sentimos que vai crescer, seja voluntariamente, seja também pela legislação, porque é o que estávamos a falar um bocadinho. O Farm to Fork vem legislar todo o setor não, toda a cadeia agroalimentar. Portanto, nós vamos ter que, obrigatoriamente, comercializar produtos mais sustentáveis. Ou, se não comercializarmos, e tive esta semana a oportunidade também no âmbito do Eurocommerce de falarmos sobre isso, de rotular ou, através de um logótipo, classificar o impacto desse produto na cadeia. E podemos até falarmos um pouco do bem-estar animal, não tem muito, quer dizer, indiretamente tem a ver aqui com a produção de cereais, mas falava-se quase que podemos ter numa embalagem, vamos imaginar, de um peito de frango, ter uma graduação em termos de saúde, e tem toda uma proteína, ter uma classificação A, vamos imaginar, excelente, mas depois, se calhar, em termos de bem-estar animal, estar mais... E, portanto, como é que nós vamos, em termos de embalagem, gerir toda esta informação? E, obviamente, aqui a parte digital vai ser fundamental, não só para a comunicação, mas também para todas aquelas camadas, digamos assim, de informação que temos que estar ligados uns com os outros para respondermos de uma maneira muito mais ágil a problemas mas que do vamos... ponto de vista de comércio, e ainda ao encontro da pergunta do Bernardo, estes nichos vão ter tendência para se tender a crescer, de alguma forma a massificar, sim? Sim, sentimos isso, que os biológicos é um sinal, mas a questão das certificações, por exemplo, a questão do cacau, do café, os plásticos, não é? Houve também o ano passado um boom, digamos assim, desta preocupação do plástico e nós estamos a responder, naturalmente, e a antecipar também muitas destas tendências. Portanto, eu acho que vai deixar de ser franja, não sei, não tenho a bola de cristal para dizer que vai ser assim em 100% da oferta, mas por via da legislação eu acho que vamos ter aqui uma oferta diferente, sim, nos próximos 5 anos. Rita, e vocês na Central de Cervejas sentem de alguma forma o crescimento destas franjas, como dizia aqui, referia o Bernardo? Sim, ou seja, na categoria de cervejas, grande parte do consumidor também o principal fator de decisão é preço. Portanto, vamos assumir que esta tendência ainda é um nicho. Portanto, é algo que está a evoluir e que está a surgir. E que nós nas cervejas também somos impactados, sem dúvida. Há pouco, quando falava que o nosso objetivo de desenvolvimento de categoria é trazer valor através da apresentação do produto, no fundo, explicar e espalhar aqui a cultura cervejeira, espalhar esta paixão pela cerveja, muito passando pelos ingredientes, leva-nos então à cevada do Alentejo, a histórias como o ingrediente português. E achamos que isto, para um início aqui no fundo, de abordagem,
é algo que tem bastante impacto e que sem dúvida que nos ajuda a trazer aqui mais valor à categoria, a trazer produtos um bocadinho mais premium, que também depois têm uma percepção de preço e de valor um bocadinho maior do que a cerveja standard e que vai sendo construído. No entanto, ainda eu acho que é algo que está a crescer e sem dúvida que somos impactados, mas no caso da categoria de cerveja provavelmente é uma velocidade um bocadinho mais lenta do que, por exemplo, as frutas, os legumes, onde se vê uma tendência enorme para o biológico principalmente para o biológico. Do nosso lado, acho que este primeiro passo de ingredientes locais é muito bom. Infelizmente só conseguimos fazer com o cereal, porque o nosso outro ingrediente é lúpulo e só há uma plantação em Bragança, portanto não abastece o mercado, infelizmente. Mesmo na cevada não abastece ainda o nosso negócio, portanto há muito caminho aqui por percorrer. E outros cereais, claro, não é só cevada. É uma oportunidade para criar valor. Sim. João, e no caso de vocês que estão neste elo da cadeia, como é que veem este apertar de legislação que a Ondina referia, mas ao mesmo tempo a resposta a uma franja de consumidores mais exigentes, como dizia o Bernardo? Nós estamos aqui no meio de um elo no meio da cadeia. Portanto, enfim, eu não tenho muito mais a acrescentar do que a Ondina já referiu. Enfim, eu acho que há aqui tendências e o biológico, para mim, é claramente a maior delas todas. Nós temos já feito algumas experiências, enfim, temos começado por perceber uma das grandes dificuldades que temos, que é a preservação dos cereais biológicos, portanto é uma das dificuldades, porque isso tem que ser acompanhado também no ritmo de saída do produto da mesma forma. Então, nós não podemos garantir que guardamos o cereal durante o tempo, porque não sabemos como é que vão ser as saídas e como tal corremos o risco de ter o produto estragado. Mas claramente, dentro de todas as tendências, no nosso setor, enfim, mais restritivo, enfim, nós fazemos farinhas, claramente o biológico será a maior das tendências. Portanto, e estamos, de facto, a trabalhar nisso, estamos a ver como conseguimos estabelecer toda a nossa cadeia interna também, porque para isso também temos que ter as certificações todas, temos que ter a fábrica apetente para o fazer, mas claramente esse é um dos caminhos que estamos a percorrer. Ok. Zé Maria, sim. Contigo, força, ias dizer qualquer coisa, depois ponho-te uma questão. Não, só dar uma pequena chega àquilo e responder, quantificar um bocadinho o que é que a nossa organização sócia, uma das organizações sócias da AMPOC, começámos, e penso que fomos até pioneiros dos cereais paraganosos biológicos em Portugal. Começámos há 3 anos com 50 toneladas, o ano passado fizemos 200 toneladas e na campanha passada, por isso já com a produção no verão passado, em plena pandemia, e por isso no decorrer deste ano, fizemos 800 toneladas de trigo biológico, que tiveram bastante aceitação, bastante procura. Vendemos a quantidade toda, neste momento já não temos cereal biológico, o que apenas quer dizer que a procura há muita. Mas o importante disto tudo, e respondendo um bocadinho ao Bernardo, nós temos que aprender com os países, nomeadamente com França, que é um dos países mais desenvolvidos em termos de cereais biológicos, e aprendendo um bocadinho com eles, aquilo que nos disseram é que, agronomicamente, a coisa mais importante nos cereais biológicos é a rotação. E uma rotação tem que ser uma rotação feita há 5 anos. Por isso, temos que, efetivamente, investir numa rotação, por causa das fixações, nomeadamente da fixação do azoto e de outros produtos. Quer dizer, é extremamente complicado fazer cereais biológicos na medida que a gente não pode aplicar nada ou praticamente nada, por isso é mesmo biológico, com um rigor e com uma análise total ao produto final, e por isso temos que pensar que se não for através de uma rotação muito bem feita e de uma aprendizagem agronómica específica, não se conseguem produções mínimas que se possam atrair os produtores a fazerem cereais biológicos. O produtor também tem que se transformar, tem que passar para a classificação de biológico, por isso há todo um período de transição e só através de algum tempo e de algum incentivo é que esta mudança se poderá dar. Não é uma mudança de dizer este ano eu fiz cevada, para o ano eu vou fazer milho ou trigo duro ou outro cereal qualquer. É uma mudança mais gradual,
que não só tem que ser feita com bastante tecnologia, como tem que haver uma rotação efetivamente muito importante. Agora, que vai haver, e o mercado, é óbvio que estamos a falar de quantidades muito insignificantes a nível disto tudo, mas só para exemplificar, neste momento já temos a quantidade que eu referi e o potencial, penso que para o nosso mercado dentro de alguns anos é uma realidade e por isso vai ser possível arrancarmos com isso. Mas para além do biológico, o que é que tu vês que pode ser o grande... Aquilo que podem ser apostas de futuro para tentar criar mais valor para esta produção nacional? Eu acredito que pode haver mais valias, independente daquilo que o agricultor poderá receber ao abrigo de medidas da A, B ou C. Eu penso que pode haver, em termos de mercado efetivo, eu acredito que possa haver mais valias concretas substanciais de 50, 60, 70, ou até inclusivamente dobrar o preço do cereal convencional para o cereal biológico. Por isso, é um produto a questionar, a não esquecer e obviamente cada um terá que fazer as suas contas, mas nós vemos que há um crescente interesse de agricultores mais específicos ou que se querem especializar mais por este tipo de produto. As indústrias, conforme o João Miguel disse, terão também que se adaptar, porque há uma série de condicionantes, até de certificação, de limpeza de linhas, todos os canais em que o produto passa, desde que sai do campo até que chega ao consumidor final, tem que haver uma total, digamos, independência e um canal extremamente específico e rigoroso deste produto. Não pode haver qualquer espécie de mistura, inclusivamente nos nossos silos têm que ser silos à parte, caminhões à parte, rédeas, transportadores, tudo isso, o que leva a um produto muito específico e com um grande rigor na certificação. E aí não há facilidade, não há facilitismo nenhum. Por isso, acreditamos que neste momento já é uma realidade e que vai tender a um crescimento. E do ponto de vista daquilo que também são tendências políticas, que a Ondina falou, do Farm to Fork, da estratégia da biodiversidade, de todo o Green Deal e daquilo que são as alterações da política agrícola comum, há uma valorização para explorações que de alguma forma valorizam aquilo que possam ser a adoção de práticas culturais mais amigas do ambiente, por uma promoção de alguns chamados serviços dos ecossistemas e apostas num conjunto de outras coisas. E, de facto, as explorações que eu conheço de produção de cereais acabam por ser, muitas vezes, bastante diversificadas e terem um conjunto de atividades. Isto pode ser mais potenciado do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista de posicionamento para os cereais, nomeadamente os cereais do Alentejo? Isto tem potencial de crescimento? Sem dúvida, quer dizer, neste momento já há todas as empresas que falámos e todas as que estão presentes aqui já nos obrigam a uma certificação, quer dizer, já há todo um rastreamento e toda o agricultor já é obrigado a todo um sistema de não só de cadernos de campo, de certificação, de sementes certificadas, de uma série de obrigações, umas com certificações mais abrangentes, outra com certificações próprias. A Central, a SONAI, inclusivamente o Baby Food e a Nestlé fazem uma autocertificação de todo o rastreamento e de toda a rastreabilidade dos seus produtos e, por isso, o que é neste momento uma realidade vai certamente, no próximo quadro, haver um rigor maior e uma série de políticas básicas que neste momento uns fazem e outros não, certamente no próximo quadro seremos obrigados todos e quem ficar fora desse quadro certamente não poderá entrar. Já estamos a lançar a próxima mesa redonda. João, se eu lhe perguntasse o que é que duas coisas que mudava para criar mais valor à produção nacional, o que é que me dizia? Só tem duas. Não estou a ouvir, João. Olá. Eu referiria sobretudo a intensificação naquilo que tem corrido bem. De facto, se há
se há terra disponível para cultivar, acho que devemos continuar o caminho que temos traçado. Como digo, há aqui, em termos de potencial de crescimento, o potencial é gigantesco, mas teremos é que trabalhar de uma forma, enfim, um bocadinho diferente, de forma a conseguir termos uma produção de maior volume. Portanto, nós sempre nos batemos com pequenos lotes de produção. Portanto, as fábricas que representam, e hoje em dia as fábricas de moagem que existem em Portugal, são fábricas que produzem milhares de toneladas por dia, portanto, nós temos muita dificuldade sempre em aceder a produtos de pequeno volume. Portanto, nós precisamos de volume sobretudo para que exista também uma homogeneidade de todos os produtos que são vendidos. Portanto, esta agregação da oferta eu diria que é fundamental. Para mim, esse é o caminho mais óbvio e aquele que, enfim, que poderíamos começar desde já a alargar. Evidentemente, temos aqui alguns constrangimentos, que, como também já referi, nós estamos muito longe da produção. As infraestruturas de armazenamento são escassas. Nós antes, enfim, há muito tempo atrás, trilhávamos aqui um caminho, o caminho do cereal era feito por ferrovia, que desapareceu, agora é feito por rodovia, e com efeitos na pegada carbónica, naturalmente, mas acho que, e até toda esta estratégia para a promoção da produção de cereais deverá ser acompanhada do ponto de vista de armazenamento dos próprios cereais. Portanto, uma vez que somos muito deficitários, a tendência de vender quase tudo no início da campanha é grande, por vários motivos, e digamos, é o repto maior que eu deixo, é que nós temos que criar realmente estruturas, enfim, o Zé Maria já referiu, e a Sexto tem essas condições para, de facto, não ser obrigado a vender tudo de início, mas é importante, acho que, querendo aumentar a produção, acho que é importante pensarmos em toda a logística associada à produção. Ok. João. Hoje num dos painéis da manhã foi referido um tema que é fundamental, que são, nós de facto não temos estoques estratégicos, nós somos, no caso do trigo, altamente dependentes da importação, portanto, e os estoques que existem dependem única e exclusivamente dos privados, portanto, nós não temos nenhum estoque estratégico. Eu diria que, se porventura tivéssemos alguns problemas nos portos, como felizmente não temos tido durante toda estes 2 anos, este ano de crise pandémica, nós teríamos aqui um problema de falta de cereal, claramente. Nós normalmente temos estoques para, dependendo do tipo de cereal, de 15 dias a um mês, mas, enfim, isto mais chega um bocadinho à parte, mas era importante olharmos para que, com níveis de aprisionamento tão baixos, acho que é necessário pensar, de certa forma, em criar níveis de reservas ou de possibilidade de reservas que nós privados possamos utilizar em termos de infraestruturas para podermos de facto manter aqui um bocadinho mais de estoque em termos estratégicos, senão temos muita dificuldade. Nós já gerimos isto assim há muito tempo, enfim, gerimos bem, temos parceiros felizmente que nos garantem que essas falhas não ocorram, mas isto gera-nos o mundo está em transformação. Se temos um problema maior, nós teremos eventualmente dificuldades de abastecimento. Daí que a produção nacional, a meu ver, tem, nesse sentido, todo um caminho a trilhar no sentido de, para além destas especificidades que criamos, enfim, com ajuda, sem ajuda, eu não estou propriamente muito dentro dessa temática, mas eu acho que era importante nós produzirmos mais. Sim, Mais, melhor já o sabemos fazer. Eu diria que mais. No fundo é conseguirmos ter aqui um bocadinho mais de segurança. João, obrigado. E agradecer a todos pela vossa presença. Acho que foi uma conversa bastante importante e bastante relevante para o setor. Eu gostava só de assinalar, de facto, que, ao contrário de outros setores em Portugal, esta fileira tem conseguido fazer um caminho em que há, de facto, uma unanimidade ao longo de toda a cadeia da investigação, da produção, da transformação, da comercialização e, portanto, eu só antevejo boas coisas para o futuro e espero que muito em breve possamos estar a falar destes projetos com outra dimensão ainda e com um futuro grande para aquilo que é a produção nacional de cereais.
Julgo que há um filme agora dos cereais do Alentejo e daremos por encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.